Pessoal, vamos falar do que está acontecendo com a CEMIG e por que não agradou os investidores. A empresa derreteu na bolsa e como isso é um truque que eu vou explicar no decorrer. A coisa é pior do que parece, então se você é acionista, assista tudo para entender. Vou explicar o que está acontecendo e qual é a real disso. Federalização da CEMIG. Zema aceita repassar os ativos à União, ações caem 10%. As declarações do governador foram feitas após reunião com o presidente do Senado, que também é de Minas. Essa informação é importante, guardem ela. Então, qual é o motivo desse acordo? O governo de Minas quer entregar as estatais para abater as dívidas que ele tem com o governo federal. Então, além da CEMIG, também tem a Copasa, que também caiu na bolsa, e a Codemig, que não é de capital aberto. Nesse acordo que ainda não foi fechado, mas tanto o governador como o governo federal e o presidente do Senado estão de acordo. Tem uma cláusula onde o governo do estado pode recomprar as empresas posteriormente. Aqui já tem um problema. Se o governo federal gerir bem a empresa, por que ela vai revender? Se o governo federal acabar com a empresa, por que Minas vai comprar uma empresa falida? Lógica de mercado, né? Não faz sentido aqui. Mas o governo de Minas quer entregar as empresas para evitar recuperação fiscal do estado. E aqui que começa. Minas tem a dívida com o governo federal de 170 bilhões. E esse acordo seria para evitar a recuperação fiscal do estado. A recuperação fiscal, ela traz vários gatilhos. Alguns deles são congelamento de salários de servidores, de funcionários públicos e privatização de estatais. A SEDAI, que era estatal de águas e esgotos aqui do Rio, foi parcialmente privatizada por causa dessas recuperações fiscais aí do estado. Mas voltando aqui, aspas para o governador de Minas. Após décadas, temos perspectiva de solução para a dívida bilionária acumulada no passado. Talvez tenhamos o problema resolvido no primeiro trimestre do próximo ano. Mas se juntar a CEMIG e a Copasa, que são empresas de capital aberto, juntas em valor de mercado tem por volta de 35 bilhões. E se for bem otimista e colocar outra empresa que é de capital fechado, com o mesmo valor de mercado da CEMIG, que é o maior que tem, fica aí por volta de 63 bilhões. E a dívida do estado é de 170 bilhões, ou seja, não paga nem a metade da dívida, e isso sendo bem otimista com os números, porque o mercado não gostou desse acordo e a empresa derreteu 10% na bolsa. A CEMIG e a Copasa, elas vinham dando bons resultados como empresa, e uma provável mudança na equipe de gestão e nos planos estratégicos ali da empresa deixa bastante incertezas. A equipe de gestão tem conseguido melhorar a eficiência dessas empresas, então elas estavam indo no bom caminho. E essa possível mudança, no mínimo, deixam dúvidas. Vem incertezas, mas eu sou bem mais pessimista quanto ao futuro delas se o acordo sair. Outro ponto negativo, o processo que vinha ocorrendo para a privatização dessas estatais, e o governo do estado era favorável a isso, como as empresas passariam para a mão do governo federal, que é contra privatizações, essas privatizações não iriam para frente. Esse também foi um dos motivos que o mercado não gostou dessa conversa. Outro, o governo federal não gosta de pagar dividendos para acionistas. Só vê o caso aí da Petrobras. Outro ponto, a eficiência da empresa pode ser prejudicada. Maior interferência política e gestão não técnica. As famosas indicações políticas. Em resumo, a empresa vinha bem e tinha planos, uma equipe de gestão boa. Fechando esse acordo, tudo vira incertezas e o mercado não perdoa a incerteza. Se você entendeu, deve estar com dúvidas do tipo: se o valor de mercado das empresas não chega nem à metade da dívida, por que usá-las para pagar e ainda continuar devendo? Por que não usar o lucro da empresa para pagar as dívidas em parcelas? Por que não continuar com um bom andamento da empresa, privatizar no futuro e usar o lucro dessa boa venda para pagar o governo federal? Se você for parar para pensar, a decisão de entregar empresas lucrativas para quitar dívidas não faz muito sentido, mas agora você vai entender, e é aqui que entra a minha birra com o estatal. A política prevalece sobre a lógica de mercado nessas empresas estatais. Os interesses políticos são a prioridade e não a eficiência empresarial, a eficiência da empresa, a lucratividade da empresa. Como assim, Maurício? Essas soluções como privatizar e pegar o lucro para pagar a dívida, pagar em parcelas com o lucro da empresa,
São soluções para o futuro de longo prazo. E soluções para o futuro de longo prazo não serve. Tem que ser para agora, para hoje, de curto prazo. Por quê? Vocês lembram que eu falei que é para evitar uma recuperação fiscal do Estado? Pois se o Estado parar os servidores fazendo greve, a população passa por transtornos. Tem vários cortes obrigatórios. Isso prejudica a imagem do político, tanto para a população como para os servidores. Logo, menos votos. Então, entregar essas estatais com baita potencial de lucro e com lucro por privatização é tranquilo, porque não gera crise fiscal, não abala tantos os votos. E onde o governador de Minas tem a pretensão de vir a candidato presidencial e o presidente do Senado possivelmente vir a governador de Minas. Então, na minha visão, é apenas política, ou bem político. O presidente não vai privatizar e possivelmente entregar para os amigos políticos essas empresas. Quem sabe reduzir tarifas na marra para fortalecer grupo político. No caso aqui eu estou falando do governo federal. O governo estadual também ganha. Não tem sua imagem tão abalada frente ao eleitorado ao evitar uma recuperação fiscal e conseguir via presidente sem grandes ônus na imagem. E o presidente do Senado, que se vencer como governador do estado, assume Minas não totalmente falida, não tão ruim financeiramente, sem ter que fazer cortes, congelamentos e evitando uma crise fiscal no estado. Os usuários do serviço, os acionistas, a empresa, meu amigo, que se foda, o importante é o estado não entrar em recuperação para não atrapalhar eleições. Mas eu posso estar sendo muito pessimista e você pode ter uma visão bem mais otimista do caso. Então me conta aí se você acha positivo esse acordo de entregar para o governo federal essas estatais. De repente você tem uma sacada aí, acha até que vale a pena, é uma oportunidade nesse momento. Eu sou o Maurício, valeu!